Estamos ao vivo. Instagram. E aí? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Cadê vocês, rapaziada? Cadê vocês? Cadê vocês? Olha. E aí? Galera chegando aí. Meu grande amigo Mel que já chegou. E aí, meu amigo? Pessoal entrando. Esperar esse Instagram ver se ele... O Instagram já tá me bloqueando, né? De novo, pra variar. Vocês já sabiam, isso já tava previsto. Então, não é novidade pra ninguém. Galera terminando de entrar aí. E aí, pessoal? Cortei o cabelo, você viu? Tô parecendo gente agora, tô ficando elegante. Parar com essa porcaria desse lockdown aqui em Goiânia. Resolveram dar uma diminuída nesse trem. E aí deu... Abriu o salão, fui lá dar uma... Cadê o Melk aqui? Deixa eu achar ele aqui de volta. Achei. Já vou chamar nosso convidado de honra aqui. Como é que eu faço pra clicar aqui, hein? Ah, ele tá aqui, ó. Eu acenei pra ele, mas não é acenar que eu quero. Cadê você, Melk? Solicita aí pra participar aqui com nós. Ah, aqui, ó. Aí. Tá certo. E aí, pessoal? A galera tá entrando aí. Marcela, Bruno, Flávia. Cheguei. E aí, meu amigo? Beleza? E aí, tudo bem? Tranquilo? Graças a Deus. Certo. Que prazer te ter aqui. Prazer é meu, cara. Cara, bom demais, de verdade, de verdade. Você falando aí que o Instagram tá te bloqueando, tá bloqueando todo mundo, tá ferrando com todo mundo. Tá, não tá? Tá. Deu. Todo dia eu recebo mensagem aqui, eu não tinha parado de te seguir, aí eu vi que não tava seguindo mais, ou eu tô te procurando e não acho sua conta. Instagram tá de Assim sacanagem. mesmo. O estagiário de Instagram adora a gente. Meu amigo, é um prazer te ter aqui. Acompanho a formação do Imaginário já desde o início, desde que era mato. Desde que era tudo mato. E eu e minha esposa, a gente gosta muito do seu conteúdo, muito mesmo, né? Eu acho essencial e formidável. Inclusive, eu falo muito aqui no Instagram sobre essa questão da formação do Imaginário. Fala um pouquinho de você aí, antes da gente começar e dar o balde. Então, eu sou o Melk, né? Eu sou a formação do imaginário, como diz o Pedro Augusto, quando ele fala de mim, ele me chama de formação do imaginário. Então, eu tô aqui no Instagram já tem, sei lá, 2, 3 anos. E o objetivo da gente é ajudar a galera a entender que sem estas coisas no imaginário, né? Se você não tem referência no seu imaginário, você não consegue construir personalidade, você não consegue fazer boas escolhas. Tudo que a gente faz, que a gente escolhe, que a gente decide viver, passa pelo nosso imaginário. Então você fala muito aí sobre masculinidade, feminilidade, né? Sobre relacionamentos. Então nada do que a gente vive nos nossos relacionamentos são escolhas fortuitas, né? Que vêm do nada. Elas são escolhas que têm uma base dentro da gente, tem uma estrutura dentro da gente que prefere fazer uma coisa em vez de outra, que prefere escolher certo tipo de pessoa em vez de outra. Então, tudo passa pela nossa imaginação antes de se tornar realidade. Isso aí que você está falando, eu tento bater nessa tecla aqui com uma quantidade enorme de vezes, mas não funciona muito na cabeça da galera, sabe? O pessoal Aqui continua... também não. É assim, é tão normal, né? É o normal, nós estamos no Brasil, não pode esquecer disso. Eu tô por aqui, tô chegando agora, eu sou o novato da turma. O azarão, cheguei agora. Mas assim, uma coisa que eu falo muito, né? Eu vejo isso muito no consultório, né? Eu vejo isso com frequência no consultório, porque eu atendo muitos casais em crise, né? Eu atendo muitos casais que estão se separando, muitos casais que não se entendem mais, ou mesmo até casais de namorados também, que não conseguem levar um relacionamento adiante, e eles não entendem algumas coisas, né? Eu coloco da seguinte maneira: existem símbolos que de fato são adquiridos mesmo, né? Ao longo da nossa vida, né? E estes símbolos adquiridos, eles vão sendo adquiridos através exatamente da própria formação do imaginário, é isso, né? Ou seja, a gente adquire eles através primeiro do senso comum, né? As coisas entram na pessoa,
tato, olfato, paladar, visão, audição, ela entra e a gente vai organizando isso, conforme a nossa razão vai captando isso, vai organizando isso, e vai montando uma certa caixinha na nossa cabeça. E essa caixinha de coisas é para onde os nossos apetites, os nossos desejos vão se inclinar. Isso seria a ideia mais ou menos primitiva de formar um imaginário, né? O problema é o seguinte, quando a gente tem ideias hoje, né, e são lançadas com frequência por conta de ideologias, por conta de movimentos políticos, por conta de novos movimentos culturais, enfim, né? O que acontece? É lançado com uma intensidade monstruosa certos símbolos, certas figuras, certos movimentos, né? Que tentam, de alguma maneira, destruir um imaginário que havia já aqui há muitos anos, né? Há muitos anos que eu falo, há algumas milhares de anos, né? Existia, quando a gente pensa do ponto de vista metafísico da coisa, né? Existia uma base em que sobre a qual a humanidade foi construída. Independente da sociedade que fosse, há 6.000 anos a gente entende o símbolo masculino, o símbolo do homem, o símbolo de Ares, o homem, aquele que sai, que vai para a guerra, que enfrenta, que trabalha, que volta cansado, machucado, ferido. Ele volta para a concha de Afrodite, que guarda ele no seu leito, né? Que cuida das feridas, que é doce, suave, tem os sentidos e tudo mais. Ou seja, tudo isso é um certo imaginário que foi se perpetuando, né? Você pega a tradição católica cristã, sobretudo a tradição cristã, né? Não necessariamente só a tradição católica, mas a tradição cristã, sobretudo, né? Quando você lá, esposos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela, né? Ou seja, é o homem que se sacrifica, aquele símbolo do homem que se sacrifica, que sai, que morre pela igreja. A igreja é aquela que acolhe os filhos, né? Do próprio Cristo, né? Aquele que acolhe os filhos da igreja, é aquela que cuida dos filhos, é aquela que fica, que permanece ali, né? Ou seja, esses símbolos, eles vão vão permanecendo. Altera-se alguma coisa ou outra aqui, mas o centro desses símbolos vão permanecendo. O problema é que a gente hoje chega num nível, essa era pós-cartesiana, né? René Descartes começa essa baboseira de penso logo existo, né? Se eu não posso provar algo, aquilo não existe, enfim. E aí o tal do método científico, tudo isso gera uma certa cultura positivista e uma desculturação, e a formação do imaginário começa a ser, não digo nem esquecida, mas a gente para de entender como é que ela é feita e as pessoas mal intencionadas começam a formar o nosso imaginário sem que a gente perceba. Exatamente. E aí está a grande cagada da coisa, né? Exatamente. As pessoas esquecem uma coisa que é muito simples, né? De que, por exemplo, esse negócio de relacionamento de homem e mulher, a gente esquece o básico de que o cara que estava vivendo ali há 6.000 anos atrás com sua esposa e tal, homem e mulher é a mesma coisa, independente do contexto, né? A estrutura fundamental, a forma fundante do que é ser homem, do que é ser mulher, não vai mudar desde Adão e Eva. Então, desde a estrutura biológica, né? Homens têm pipiu e meninas têm pepeca, que você fala lá pro seu filhinho pequeno, desde pequenininho, né? Ele tá vendo uma diferença e ele te pergunta, pai, por que minha irmã é assim e eu sou de outro jeito? Então, a diferença biológica já é óbvia. E sobre essa estrutura biológica, há uma estrutura ontológica mesmo, uma estrutura que está além da matéria, né? E que a única forma de acessar esta parte das coisas que estão ao nosso redor e que a gente não consegue descrever materialmente, cientificamente, é através de símbolos, como você falou, né? Então, tem Ares, tem Afrodite, tem Hera, tem Zeus. Todos eles são símbolos que refletem bem o que é a natureza feminina, aspectos da natureza feminina, aspectos da natureza masculina. E sempre vai ser assim, né? Essa estrutura sempre vai se repetir. Então, o homem como aquele que penetra, que age, né? Que é mais ação para conseguir criar aquilo que é necessário ser criado para que as coisas aconteçam, né? Para que a comunidade exista, para que a família subsista. Então, essa forma de ser homem, ela não vai mudar. Claro que cada um vai ter seu jeito e tal, cada um tem seu temperamento, cada um tem que agir de determinada forma, porque tem filhos diferentes, tem esposa diferente, né? Mas a estrutura fundamental, essa estrutura que a gente acessa simbolicamente, ela não se perde, né? Ela vai ser a mesma. Quando meu filho tiver 80 anos e já não mais estiver aqui, né, vai ser a mesma coisa. Né? A forma de ser homem não muda. A forma de ser homem não muda nem se o cara não for tão homem assim. Né? Se o cara decidir ser homossexual, ele continua, né, com essa mesma forma estruturante.
né? Porque esta coisa é ontológica, esta coisa é dada, esta coisa foi criada por outra pessoa e imposta a você. Né? A mesma coisa o espírito feminino, né? A forma feminina. Ela não vai mudar só porque você decidiu ser feminista, lésbica, ou porque você decidiu ser freira. Né? Ela não muda. Ela é a mesma estrutura em qualquer circunstância que você esteja. Né? E não adianta se revoltar contra isso, não adianta dizer que a gente é machista, retrógrado, porque a realidade é assim. Né? Não dá para lutar contra a realidade. É E verdade. a forma dos sexos, elas são assim. Então, muitos problemas que as pessoas têm hoje nos relacionamentos é porque elas não entendem isso, ou porque elas querem fugir disso. Né? Sei lá, às vezes existe algo que é muito óbvio, muito, muito, muito óbvio. As pessoas casam, têm filhos, e é evidente que o cuidado com os filhos é essencialmente feminino. Né? É evidente, eu não posso dar de mamar para minha filha de 6 meses. Né? Eu não posso fazer uma série de coisas por ela. Não é só dar de mamar. É um certo cuidado que é essencialmente feminino e que a estrutura da realidade quis assim. Exato. Então, sei lá, se a minha esposa se revoltasse e ficasse falando, mas você não faz isso, não faz aquilo. Minha filha, dane-se, porque este cuidado aqui é seu, né? Esta coisa que a realidade impôs a você. Então, tem muitos problemas que existem nos casais por esquecerem isso, né? Esquecerem que desta forma fundante, desta forma estrutural fundamental. Eu pego muito no consultório essas neuroses. A neurose é quando ele falseia a verdade, né? Ele falseia um símbolo que é patente, que é permanente, e aí ele recebe um símbolo externo, né? Ele começa a receber uma construção ruim do imaginário. Ele assiste televisão, ele assiste uma literatura podre, né? Hoje em dia não tem literatura, né? É uma coisa meio de é uma literatura ruim, filmes, séries, novelas, músicas ruins. Ele vai alimentando ele com certas informações, das quais elas entram em contradição com aqueles símbolos originais, porque esses símbolos ontológicos, você falou, esses símbolos primitivos, né, não mudaram há 6 mil anos de história, né, não mudaram. Não, eu falo 6 mil anos porque é história lógica, né, escrita pelo menos, né, que o homem pensava ali e deixava isso registrado. Ou seja, esses símbolos não mudaram, não se alteraram. Aí você falou, o homem continua sendo homem, né, ainda que ele esteja num campo de concentração. A sua forma de ser homem continua sendo aquela. O homem ainda é aquele que penetra, ainda é aquele que luta, ainda é aquele que toma atitude, ainda é aquele que vai adiante, né? Ainda que seja uma freira, né? A freira, quer dizer, então, que se eu me tornar uma freira, a circunstância não muda o símbolo original, não muda aquela condição da qual ela foi feita, né? A realidade natural, conforme ela foi construída, não muda, independente da circunstância em que ela está inserida. Né? Ela foi pensada de uma certa maneira, de um certo molde, com uma certa configuração genética, que aquilo não vai mudar, não adianta, queira ou não, não vai mudar, aquilo não vai se alterar. Agora, a partir do momento que, ainda que eu saiba que aquilo não se altera primitivamente, né, lá no fundo aquilo não se altera, mas eu recebo símbolos errados o tempo todo, e aí eu começo a tentar articular esses símbolos errados com a minha vida, eu vou entrar em neurose, porque eu vou tentar falsear a verdade. É isso que você falou. Ou seja, aqui fala, não, tá tudo bem o homem cuidar da casa, tá tudo bem o homem cuidar dos filhos, tá tudo bem o homem ser o dono de casa e a mulher ir trabalhar. Tipo, não, tá tudo bem, eu assisto isso na novela, eu vejo isso nos filmes, eu leio sobre isso e tá tudo bem. Só que aí é que tá, não tá tudo bem. Sabe? Não é assim só porque eu quero que a coisa vai ser linda. Não, mas eu quero que dê certo, mas não vai adiantar. Sabe? Essa que é a grande verdade dos fatos. A gente vê isso no consultório o tempo todo. As pessoas começam a entrar em completa paranoia, né? São as neuroses, a base das neuroses, ansiedade, depressão, né? Esses transtornos de personalidade grave, todos eles advêm exatamente desse comportamento, né? Eu tenho uma paciente, e você falou da questão do homossexualismo, isso aqui é tão interessante, né? Eu tenho uma paciente minha, ela é assumidamente homossexual, né? Assumidamente homossexual, ela mora com outra mulher. E ela fala, Jorge, é difícil da gente se organizar. Por quê? Porque as duas entendem que elas têm que ser mulher. Então, elas entram num certo conflito, sabe? Eu quero me produzir. Aí tem uma outra que os símbolos estavam mais ou menos errados e ela via que ela estava sofrendo. Ela entendeu que ela não podia tentar ser um homem. Ela tinha que assumir as características femininas. Aí agora as duas querem. Você entende que independe do apetite sexual, da vontade sexual? Não é isso. É sobre uma questão de comportamento e se inserir numa realidade na qual você foi feito para aquilo. A mulher foi feita para certas coisas das quais o homem não foi. Assim como o homem foi feito para certas coisas, certos movimentos, a mulher não foi.
né? Não adianta ter querer mandar a mulher pra guerra ou querer montar a mulher para ir arrancar petróleo no meio do deserto. Cara, uma ou outra vai dar conta, né? Uma ou outra vai estar com uma taxa de testosterona em 2000, vai ter tomado uns venenos meu, e aí vai estar tá violenta. A mulher vai ter consultado comigo, vai estar moendo no 12, aí provavelmente ela vai dar conta. Mas é uma ou outra, não é uma estrutura natural, né? Não é normal isso. E as pessoas confundem, né, uma estrutura técnica com a estrutura fundamental da realidade. Então, não, uma mulher pode ir para a guerra sim. Sim, a mulher vai para a guerra hoje em cima de um tanque, ou dentro de um tanque, ou com um fuzil do cacete. Né? Não é a guerra que você tinha há 300 anos atrás, em que seria impensável sequer supor uma ideia dessa, né? Os caras estavam lá de baioneta, só davam um tiro, depois tinha que ir cada um no corpo a corpo. Então, é impossível você pensar assim, mas se ela tivesse ali com Napoleão, nas guerras napoleônicas, com a baioneta na mão, ela também poderia lutar o cacete. Vinha um cara de 300 quilos para cima dela, né, com outra baioneta. Nenhum dos dois mais podia dar um tiro, então a técnica se esgotou, e agora era no mano a mano. E é óbvio que nesta força, obviamente, o homem supera a mulher. Né? E aí a galera fica pensando, não, mas se hoje a técnica permite certas coisas, é porque essa estrutura não existe mais. Mas é claro que não. É só uma conquista técnica que momentaneamente pode te dar uma aparência de conquistar a coisa como outro sexo fazia. Né? Eu não sei se você já viu aquele caso bizarro do John Money, que é um psicólogo americano, né? Que são duas crianças, dois meninos gêmeos. Uhum. E vocês postou isso recentemente. Isso, os dois foram fazer uma circuncisão, porque eles estavam com algum problema lá no trato urinário, alguma coisa assim, e aí eles tinham que fazer a circuncisão. E os médicos quiseram usar uma técnica nova e acabaram castrando um dos meninos. E aí o John Money pensou, beleza, agora, e como ele era dessa galera da ideologia do gênero, eu vou conseguir provar que eu tô certo, né? Que não existe essa estrutura fundamental do feminino e do masculino. E aí ele propôs à família, a família aceitou cuidar desse menino que foi castrado no hospital por uma falha, como se ele fosse uma menina. E o menino, mesmo sem saber, porque ele era um bebê quando isso aconteceu, ele foi criado como uma menina, mesmo sem saber, ele se revoltava. Né? Quando ele fez 15 anos, ele falou com a mãe, não, se vocês continuarem me tratando como menina, eu vou me matar. E ele não sabia que ele não era uma menina. Né, que ele tinha nascido como menino. E, então, assim, existe algo que chama inevitavelmente. Essa estrutura não pode ser negada, independente dos seus apetites sexuais, independente da história que se construi em cima, independente de você fazer uma mudança de sexo. Essa estrutura fundamental não vai mudar. E essa história do David Hyman e do John Money é a coisa mais emblemática, mais certeira de que não funciona, né? Porque a coisa foi um fiasco, todo mundo acabou se matando ali. Então, não dá para lutar contra isso. É muito mais simples, muito mais fácil você ser um homossexual, por exemplo, dizer, não, eu sou homem, mas eu gosto de outros homens, eu sou mulher, mas eu gosto de outras mulheres, do que você tentar negar essa estrutura. É isso. E tem um negócio, o professor Olavo ele fala o seguinte, todas as vezes que a gente tenta construir o nosso imaginário sobre bases que confrontam, ou seja, que enfrentam a realidade da coisa, a criação, né? Que enfrenta essa condição ontológica nossa. Todas as vezes que eu tento construir meu imaginário de forma a confrontar isso, ou seja, eu imagino que vai na contramão disso, eu começo a construir as paranoias, as neuroses, enfim. Né? Um exemplo clássico que eu abordo isso muito aqui também, né? Inclusive depois eu vou fazer uma live com o Soriani sobre isso. Mas é a respeito da questão da relação sexual, por exemplo. Né? O quanto hoje a relação sexual é uma coisa inimaginável, sabe? Em comparação ao que era há 50, 60, 70 anos atrás. Sabe? E assim, é interessante, porque as pessoas começam a surtar quando elas começam a me perguntar. Aqui, eu faço muita caixinha, às vezes, falando sobre essa questão da sexualidade e tudo. E as pessoas falam, então quer dizer então que usar brinquedo, sexo anal, não sei o quê, tudo isso é o quê? Meu amigo, tudo isso é fruto de um imaginário construído da forma errada. Está pervertendo um ato que não era para ser assim, não foi feito, não foi criado para isso, você está usando errado
o bagulho. Por quê? Porque o seu imaginário está pervertido, né? Você está tentando perverter a realidade, a verdade, e aí, logicamente, vai entrar numa certa paranoia, numa certa neurose, e isso vai só piorando. Esses vícios que a gente tem hoje, igual o vício de pornografia, né? O quanto ele é capaz de destruir casamentos, relacionamentos, a própria profissão do cara, a carreira, o cara põe tudo a perder. Esse dia atrás eu abri uma caixinha falando sobre isso, a quantidade de direct que eu recebi de homens falando, a pornografia destruiu a minha vida, pornografia destruiu a minha vida, pornografia destruiu meu casamento, a pornografia destruiu... Ou seja, a quantidade de directs que eu recebi, a pessoa falando isso, e eu não percebia o problema. Eu não percebi o problema, eu não entendi o problema. Ou seja, a gente vai deixando o nosso imaginário se alimentar, falando, não sei nem de onde é que veio isso, Jorge. Não sei nem de onde é que veio isso. Por que que hoje eu tenho vício em pornografia? Eu não sei de onde é que isso nasceu, de onde é que isso foi criado. Mas lógico, você foi alimentando desde a sua infância. Desde a sua infância. E aqui é um ponto fundamental, né? Porque assim, muita gente estava perguntando, como é que eu faço para refazer o meu imaginário agora? Refazer é muito mais difícil do que fazer, né? Fazer é mais fácil. Se desde a infância você alimenta com boas coisas, né? Se você alimenta, vai construindo a coisa do jeito certo, muito mais fácil. Né? Se eu consigo enxergar a realidade, enxergar a verdade, enxergar como é que são as coisas, como elas são de fato, né? A base ontológica do homem. E aí, descobrir isso não é muito difícil, né? Coisas como a gente tem, por exemplo, a própria religião católica, né? O Papa Bento XVI, ele fala isso, ela é como se fosse um berço dessas bases ontológicas, porque é algo que está aqui há 2000 anos, que guarda certos símbolos e certas formas, né? Que ajudam o homem a não errar na hora de construir esse imaginário. Sabe, eu vou construir um imaginário a respeito do papel do homem. Bom, deixa eu pesquisar alguma coisa que está aqui há 2000 anos que vem falando sobre esse assunto. É uma forma muito... Entende? Eu não estou falando para ninguém, porque tem um monte de gente... tem um monte de... eu sou evangélico, sou espírita, não sei o quê. Não estou falando para você se tornar católico. Não é isso. Né? Não quero te convencer com isso. Vou te convencer de outro jeito. Não quero te convencer com isso. O que eu quero te dizer é o seguinte. Existe um centro aqui, existe uma base, né? Existe algum local onde você pode acessar e você conseguir colher boas informações para formar um imaginário que presta. Mas hoje em dia, se você deixa o seu imaginário ser formado por televisão, por... coisa desanda, né? Tem um economista do Banco Interamericano, uma coisa assim. É um órgão da ONU chamado Alberto Chong. E ele fez 2 pesquisas sobre as novelas brasileiras. Né? Ele não estava pesquisando sobre sexualidade, sobre família necessariamente, nada disso. Ele estava pesquisando sobre as novelas brasileiras. E ele percebeu coisas, e é óbvio que para ele são coisas maravilhosas que ele gostaria de implementar em outros lugares. Ele percebeu o seguinte, ó, da década de 70 até 2014, que é a hora que ele para a pesquisa dele, o número de divórcios e a taxa de fertilidade feminina diminui. O número de divórcios aumenta e a taxa de fertilidade feminina diminui, onde os sinais da Globo chegam. Então, assim, parece uma coisa que tem nada a ver com a outra, né? Nada a ver, mas ele consegue comprovar que tem sim uma coisa a ver com a outra. Onde aquelas novelas começaram a passar, as pessoas começaram a pensar, não, esse negócio de ter filho não é tão interessante. E não precisa ser um discurso direto. Basta que as pessoas fiquem vendo o tempo inteiro que as famílias na novela são pequenas, ou que as mulheres tentam explorar a sexualidade para fora do casamento, né? E aí essas coisas inevitavelmente acontecem. Então vale muito a pena ver esses estudos para saber. Não é uma coisa que a gente está falando, né? É uma coisa comprovada, inclusive, por quem lutou para que isso acontecesse. Exato. Então, é óbvio que a pornografia não... o vício da pornografia, a expansão da pornografia não começa necessariamente dentro do mercado pornográfico. Começa porque a gente começa a ver série, filme, novela, e a coisa vai se banalizando. Então tem uma coisa que eu acho muito legal, interessante hoje em dia, que é o fato de as pessoas ficarem comparando o tamanho do peru, né? Então é uma coisa impensável fora do mundo onde não haja pornografia, né? Eu aposto que meus avós não ficavam pensando quem tinha um peru maior. Ou, sei lá, as mulheres também, elas geralmente, né, há alguns anos atrás, há um século ou 2 atrás, elas não tinham essa possibilidade, porque estava fora do campo de visão mesmo. Mesmo que ela visse vários perus ao longo da vida, né, elas jamais veriam o tanto de peru que uma mulher de hoje em dia pode ver, ou que eu posso ver. É porque
Clique, né? Basta clicar e você vê centenas de perus numa hora só. Então, o quadro comparativo alarga, né? As possibilidades de comparação alarga. A forma de você se frustrar, então, por ter mais acesso a isso, alarga também, né? Porque você vai ficar, pô, o cara é perfeito, mas o peru dele não tem as dimensões que eu gostaria que tivesse, porque eu fico vendo esses vídeos o dia inteiro. É muito isso, né? Não. E aí esse tipo de raciocínio vai se figurando cada vez pior, né? Eu falo que eu lembro que eu fiz uma live com a Jaque há um tempo atrás. Inclusive, logo depois dessa live eu fui banido do Instagram. Bicho, eu com 4 meses do Instagram já fui banido 3 vezes. Eu já Caralho. três blocos, assim, ó. O negócio é. Eu uso uns hack aqui para não ser muito banido. Sério? Você usa? Você tem que dar essas dicas, porque eu tô Eu muito faço. tô muito naive nesse tema. Eu Então, tento assim, fazer com que o perfil seja ao mesmo tempo uma coisa séria quanto uma coisa escrachada. Então, às vezes, eu dou uma de MC Melk, começa a entendi, rolar um monte de baixaria, porque aí o Insta fica achando que eu não sou quem eu sou, né? entendi. Você começa a zoar a parada, né? É. Boa, boa. Vou fazer isso. Você sabe que eu fiz uma live eu fiz uma live ontem, que chama Skincare Modão. Hum. Falando sobre a pandemia, falando sobre política atual, falando sobre o controle chinês. Falei Tem que sobre. fazer isso. Eu coloquei lá, Skincare Modão, tá lá a live. Mas enfim. Mas me acharam, mesmo assim me acharam. E eu tava falando, eu fiz uma live com a Jaque uma vez, e era uma live sobre feminismo, né? E foi impressionante a resposta das mulheres, porque assim, a Jaque começou a falar assim, olha, se você pensa assim, assim, assado, você é feminista. Ou seja, esse é um pensamento feminista. Você pensa assim, eu vou trabalhar para ter meu dinheiro para depender de homem. Bom, isso é um pensamento feminista. Eu não vou ficar esperando o meu marido vir aqui abrir esse pote para mim, ou pegar essa coisa no alto aqui, porque é difícil. Eu vou me virar, eu vou pegar uma cadeira, vou subir. Isso é um pensamento feminista. Não vou deixar meu marido ficar carregando sacola tudo sozinho, eu tenho que dividir. Isso é um pensamento feminista. Eu vou dividir a conta, tem que dividir a conta, tem que ser parceiro, não sei o quê. Isso é um pensamento feminista. E aí, quando ela foi colocando, falou assim, olha, ninguém te avisou, mas isso é um pensamento feminista. E foi enumerando. A quantidade de mulher falou assim, meu Deus, eu não sabia que eu era feminista. Mas um monte de mulher falou, como assim? Eu sou feminista e não sabia. Sabe? Ou seja, mas de onde é que veio essas informações, né? Você fala, cara, eu não pensei nisso, eu não estudei isso, eu não li isso. De onde é que isso veio? Quando foi que eu aprendi a pensar assim? Sabe, quando foi que eu aprendi a pensar de um jeito esquerdista? Quando é que foi que eu aprendi a pensar de um jeito feminista? Quando é que foi que eu aprendi a pensar de um jeito sexualizado? De onde é que veio esse imaginário hoje, que acaba regendo a minha vida? É sempre você olhar assim, né? Eu falei no começo. Onde é que estava o seu senso comum? Né? Onde é que estava o seu visão, tato, olfato, paladar? Da infância até hoje, né? E depois a sua razão, como que ela foi construindo isso como certo ou errado. É muito simples. Você assiste uma novela da Globo. Você falou aí. Você assiste uma novela da Globo. Você tem, sei lá, 10 anos de idade. Você assiste uma novela da Globo. Você vê uma cena sexualizada. Aquilo entra e fica guardado na sua cabeça. E na novela você entende que aquela cena é normal entre jovens. Logicamente que o seu imaginário começa a ser construído para quê? Bom, é normal ter relação sexual ainda jovem. Eu não preciso ficar esperando chegar aos 18, 19, 20, 25, 30. Não preciso esperar um casamento, não preciso esperar nada disso. Eu posso ter relação sexual quando eu quiser. Né? Você entende? Essa construção vai formando na nossa cabeça e para tirar isso depois, meu amigo, é um parto, né? Tem um outro dado nessas pesquisas que eu citei, que é o seguinte: Malhação surgiu em 1995. De 1995 até 2003, o Ministério da Saúde ficou louco da vida porque o número de adolescentes que começaram a engravidar foi absurdo. Absurdo mesmo. A ponto do ministro da Saúde chegar para a Globo e falar: vocês precisam fazer alguma coisa para alterar estes números, porque a culpa é de vocês. E aí eles fizeram na novela Senhora do Destino, em 2003 a 2004, um personagem que luta contra a gravidez na adolescência, inclusive incentivando a castidade. Olha só que curioso. Caraca. E aí o personagem ganha até prêmio Nobel na novela e tal. E aí, por causa da intervenção também da Globo, o índice de gravidez na adolescência reduz. Então, é óbvio que as coisas vêm de algum lugar e a gente esquece que as nossas ideias, opiniões, sensações, impressões vêm de algum lugar, né?
Não fomos nós que construímos nossas impressões e símbolos sobre as coisas. A gente adquiriu através da experiência que a gente teve consumindo algum tipo de material, né? Sim. Consumindo arte, consumindo, sei lá, o espírito religioso no nosso tempo, no nosso lugar, através das coisas que nossos pais falavam. Então, a gente tem que fazer esse desafio de pensar de onde que as nossas ideias vieram, né? É uma coisa muito básica. Por que que eu prefiro certas pessoas? Por que que eu me apaixono mais por um certo tipo de pessoa do que por outro? Né? As pessoas ficam, às vezes, desesperadas, ou então elas caem naquele negócio de que nenhum homem presta, né? Nenhum homem presta, provavelmente porque você é frustrada com todos os relacionamentos que você teve. E aí você enquadra essa figura homem nessas referências que você tem. Ou nenhuma mulher presta, a mesma coisa. Quando, na verdade, a pergunta que você deveria estar se fazendo é por que que eu prefiro isto e não outro, né? Porque eu prefiro esta pessoa e não outro tipo de pessoa. Porque aí você consegue vasculhar de onde vem essas referências que estão no seu imaginário e que te fazem preferir certas pessoas. Porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim, porque eu via assim na novela, que minhas amigas falavam isso, aquilo. Uma coisa que eu vejo que tem acontecido hoje é esse lance do crescimento do sadomasoquismo depois de 50 tons de cinza, né? É algo muito evidente hoje em dia. E é óbvio que veio de um lugar bem específico, que você consegue rastrear, porque está recente, né? Daqui a 10 anos não vai estar mais fácil de rastrear. Então a Isso. gente tem que fazer esse rastreamento. Pensei que você falou uma coisa. Chega um ponto que a gente não consegue mais saber de onde é que está vindo essa informação, né? O Ícaro falou uma coisa interessante esses dias. Ele postou lá a quantidade, o índice de jogos, de pessoas inscritas em xadrez online e compra de tabuleiros de xadrez aumentou em quase 8.000%. Isso é ridículo. É absurdo da gente pensar. Você fala, 8.000% um aumento? Mas peraí, é exatamente esse o poder que tem esses vínculos de mídia, né? Esses vínculos televisivo, áudio, música, expressão artística, né? Antigamente era muita expressão artística. Por isso que as pessoas não entendem. Hoje em dia a gente passa pela faculdade, pelo ensino mídia e pela faculdade. Às vezes um ou outro passa pela faculdade, mas geralmente só pelo ensino médio mesmo. Que as pessoas aprendem um pouquinho sobre a história da arte e passa meio batido, né? Meio ridículo, não tem necessidade, para que eu vou saber sobre a história da arte? Né? E, na verdade, as pessoas não entendem que a formação do imaginário da época sempre foi através da arte, sempre foi. Sim. Sabe? Sempre foi, sempre foi. O homem, ele constrói o imaginário utilizando as artes. É exatamente assim que ele faz. Então, assim, e se eu construo um imaginário, tudo aquilo que provém desse imaginário é o que vai modificar a realidade. Então, se eu chego, sei lá, num período revolucionário ali, né, e eu, de repente eu começo a fazer uma arte revolucionária, uma arte iluminista, uma arte mais racional, uma coisa, usar técnicas diferentes, assinar as obras, tudo começa a mudar, muda a forma de pensar do homem, o homem se torna um homem menos voltado para Deus, mais voltado para o homem em si, né? Aquele Davi de Michelangelo, mais bem definido, aquela musculatura, ou seja, o olhar está voltado para o homem, não para Deus, ou seja, vai mudando a forma de toda uma sociedade de pensar. E aquilo transforma a realidade de alguma maneira. Logicamente, aquilo transforma a realidade. Você muda o imaginário de um monte de gente ao mesmo tempo, você muda a realidade, né? Aí as pessoas perguntam assim, como que eu construo o meu imaginário? Como que eu melhor... Tem jeito de tirar o imaginário ruim? Tem jeito? Então, a única forma de você reformar seu imaginário, né? Seu imaginário só tem porcaria. A primeira coisa é você tem que voltar para as formas que tenham mais a ver com a realidade. Né? Então, sei lá, seria muito fácil a gente mudar se a gente tivesse um pouco de poder dentro do Netflix, né? Se eu tivesse o poder de fazer 3 roteiros para o Netflix, eu fazia todo mundo mudar de ideia sobre o tipo de homem ou de mulher que eles preferem. Né? É só você fazer um bom roteiro, uma coisa muito bem escrita, com um impacto grande, fazer um merchan ali em cima da coisa, e as pessoas vão olhar para aquilo e vão falar, nossa, que filme massa, e as pessoas começam a comentar e tal. Foi o que aconteceu com os 50 tons de cinza e tal. Então, a gente tem que primeiro entender que as nossas referências não vêm dos discursos do dia, né? A gente acha que essas escolhas vêm, sei lá, do jornal, da família, disso, daquilo, mas não. Por quê? A gente forma
nosso imaginário. Não só nosso imaginário. A gente forma nossa percepção sobre as coisas através das narrativas, né? Não é através dos conceitos. A galera vem para cá, quando a gente está falando de máscara, pandemia, cita as fontes, né? Eu quero saber as suas fontes sobre isso. O que que ela está querendo? Ela não está querendo saber uma fonte, porque se eu passar 10 artigos para ela ler, ela não vai ler, né? Não Ela vai. está querendo uma narrativa. Ela está querendo uma outra narrativa que a convença daquilo que ela... Então, quando o cara do jornal fala que o lockdown é necessário porque X mortes estão acontecendo, ele não está te dando uma fonte de uma coisa, ele está te contando uma história, e é essa história que te convence. E alguém que contasse uma outra história, com o mesmo poder de mídia, com o mesmo poder de convencimento, te convenceria do contrário. Então, nosso pensamento ele não é científico, nosso pensamento é narrativa. A gente acredita nas coisas que são bem narradas, a gente forma a nossa imaginação e nossas escolhas através das narrações que a gente aceita, né? É assim, isso é tão assim que até Deus faz as coisas assim, né? Por exemplo, quando a galera ali no Êxodo vai sair do Egito, né? Deus podia simplesmente tirar todo mundo, bora embora e tal. Ou quando Cristo vem, ele poderia fazer de outro jeito as coisas ali para salvar todo mundo. Mas não, ele faz uma série de coisas que depois vai virar história, né? Vem lá as 10 pragas do Egito, depois o Monte Sinai, depois isso, aquilo outro. Então, ele faz as coisas acontecerem assim porque ele sabe que a gente precisa de história para entender as coisas. A gente precisa de uma narrativa para conseguir continuar vivendo dentro daquela perspectiva. Então, se ele tivesse simplesmente tirado o povo de Israel do Egito, não teria o povo de Israel depois. Não teria mais. Ele só existe o povo de Israel. Só estamos na Semana Santa porque temos aquela história da saída do povo de Israel. Depois temos a história da paixão de Cristo. E é por causa dessa história que a gente rememora e revive tudo isso hoje em dia. E a gente consegue resgatar aquele espírito dentro da gente. Então você tem que reconquistar histórias que tenham o espírito que você precisa ter, né? Um espírito realista de verdade. E aí tem dois problemas. O primeiro é que as pessoas primeiro tendem a achar que a arte vai ter que ser moralista para resolver o problema delas. Então, se a arte está corrompida e amoral hoje em dia, eu tenho que buscar uma arte que seja modesta, santinha. E é óbvio que não, né? Basta que a coisa seja realista. Quando você lê, por exemplo, Madame Bovary era uma safada, bem ordinária, ao ponto do Flaubert ter sido processado quando lançou a obra, porque as pessoas acharam absurda demais e, assim, promíscua demais. Mas quando você lê aquela obra, você fala, poxa, tem vários pontos da Madame Bovary em mim, né? Eu não sou realista como a Madame Bovary também não é. Não importa se você é homem ou se você é mulher, você percebe que tem coisas ali que se construíram em cima de você que estão na Madame Bovary. Então, não é que você vai buscar uma arte que seja moralmente oposta às coisas que você tem recebido. Mas, assim, é uma forma que seja mais realista e mais clara e mais plena. Então, um outro exemplo, né? A Ilíada começa com a briga de dois caras, porque o Aquiles tinha pegado uma mulher na guerra, né? Os caras foram para a guerra, no meio da guerra, eles destruíram outro povo, que era o povo que estava ali com o sacerdote do deus Apolo. E esse sacerdote tinha uma filha chamada Criseuda e tinha outro cara lá chamado Briseu e tinha uma filha chamada Briseida. E aí a Criseida ficou com o Agamemnon e a Briseida com o Aquiles, né? Sim, eles pegaram a mulher como um rapto de guerra mesmo, tá? Agora você é minha, né? Eu ganhei a guerra, agora você é minha. Não é uma coisa que a gente olha e fale, poxa, que homens nobres, né? Que coisa moralmente justa ir lá dar um tapa nos caras e depois pegar a mulher deles. Pegar a filha do meu vizinho aqui, né? Eu vou bater no meu vizinho e depois pegar a filha dele. A história da Ilíada é isso aí. E aí Apolo se revolta com os caras e o Agamemnon tem que abrir mão da mulher que ele tinha conquistado na guerra. E aí Aquiles e Agamemnon começam a brigar por causa disso. Mas assim, embora seja moralmente oposto ao que a gente acha certo hoje, né? A forma como estes homens encaram o problema, né? A forma da honra, né? Que é aí que está o ponto, né? Que Agamemnon fala, beleza, eu perdi minha mulher, então agora eu vou pegar a sua. E aí Aquiles fala, não, eu sou muito mais honrado do que você. Esta guerra só vai para frente por causa da minha força, não é por causa da sua. Então, já não é só por causa da mulher, é por causa de uma virtude que ele realmente tinha,
né? Que era a força e a honra. Então, mesmo sendo moralmente oposto a uma série de coisas que hoje você olha e fala, pô, esses caras não eram tão morais assim, né? Mas nesta virtude, ninguém se iguala a Aquiles, né? Neste fato de ser um homem honrado, que luta pelo que ele tem direito, né? E que demonstra a sua força nas batalhas, a ponto de multidões precisarem desta força para se afirmarem, é algo nobre, é algo que você tem que se espelhar. Sim. Né? E você não vai encontrar isso em outro lugar. Mesmo que você conheça o cara mais honrado, o cara mais nobre, o melhor lutador de MMA, você não consegue perceber neste cara, porque ele está na realidade as coisas são confusas. Mas no texto literário, na obra, né, a coisa foi bem divididinha, bem separada, bem arquitetada, então você percebe. Então, às vezes, você está do lado de uma pessoa virtuosa e você não percebe. Mas se a história dela estivesse no papel, você perceberia. Sim. Isso aí que você falou é um negócio tão doido, né? Porque a gente vai ler o Gramsci, vou misturar as coisas aqui, vai. A gente vai, ele fala exatamente isso. Ele fala, seria impossível que a gente implantasse as ideias socialistas se a gente não começasse por uma narrativa. Por esse o erro de Marx. E ele é interessante como é que ele começa o livro dele falando sobre os 12 caipiras que acompanharam o Messias. Olha que absurdo. Ele começa contando uma história bíblica para desenvolver as ideias comunistas, né? Ou seja, é interessante porque os caras sacaram isso, né? Sacaram a metodologia mesmo. Aí você falou, o imaginário é construído a partir de uma narrativa, né? Nós não somos referenciados, mas simplesmente, sobretudo, pela narrativa. Quando eu escuto uma história, é aquela história que me agrada, né? Eu fiz isso ontem na live lá, que eu fiz. Tem um monte de gente que falou, nossa, que legal essa live, finalmente eu entendi. Mas assim, na verdade não é que finalmente as pessoas entenderam. As informações já estavam ali, sabe? Eu falei, não falei nada demais. Mas eu coloquei num ritmo histórico, né? Ou seja, houve uma narrativa, houve uma forma de contar aquilo, né? Eu me lembro que eu sentado com o Ítalo uma vez, eu conversei com ele sobre essa questão, sabe? Falei, olha, a metodologia de ensino dele é algo que muda, inaugura uma forma de apresentar a psicologia. E ele fala, o grande motivo disso é exatamente, né, o jeito dele é exatamente esse jeito narrativo. Ao ele inserir isso numa narrativa, você muda a forma da pessoa perceber aquela informação. Existe uma diferença muito grande. Você jogar um monte de informação e você contar uma história. Né? Muda completamente. A percepção da pessoa muda tudo. É isso mesmo. Se o Ítalo fosse aquele cara acadêmicozão, né, que vai lá apresentar... Porque assim, a erudição dele permitiria ser diferente. Permitiria que ele simplesmente contasse um monte de dados e mostrasse os artigos que ele leu, os livros que ele leu. Não, mas porque isso aqui está no Rodeio Marias, assim, assim, assim. E às vezes ele faz isso para demonstrar que ele realmente domina a coisa. Mas assim, não é isso que nos convence, né? O que nos convence é ele mostrar a coisa dentro de uma narrativa, porque ele realmente percebeu isso, né? Na verdade, a primeira coisa que o professor Olavo nos chama a atenção no COF é isso, né? É que não importa você ficar recorrendo ao argumento científico, a isso e aquilo, se as pessoas não vão ter o que ele chama de análogos culturais, né? Aquelas referências que estão na... Tá me ouvindo? Então, os quatro temperamentos já estavam aí antes do Ítalo. Outras pessoas falavam assim, mas não tinha o mesmo impacto, né? Porque ele conseguiu trazer os símbolos, sim, e jogar o símbolo na cara da gente. E aí você fala, então é isso, que esse é o poder de um grande comunicador, né? É você ouvir aquele cara, ou ler aquele cara e entender uma coisa que você já entendia, né? Como você falou que você fez na live ontem, você não mostrou nada de novo, apenas você organizou de uma forma quando a pessoa termina de ver, fala, é isso, né? Porque a verdade não é necessariamente uma coisa desconhecida, né? A verdade é uma coisa que a gente já está vendo aí na realidade, mas a gente ainda não conseguiu organizar nesta narrativa convincente, né? Que você finalmente pare e observe e fala, é isso, é realmente isso. Né? É isso que o Olavo faz, foi isso que você fez na live, é isso que o Ítalo faz. A pessoa não descobre uma coisa nova, né? Ela descobre que ela já sabia e alguém precisava de alguém que contasse. Contasse essa história.
Você falou dos exemplos bíblicos, né? O Cristo, ele não ensina as coisas chegando e falando assim, olha, façam isso, façam aquilo, tomem essa atitude. Não, ele chega e conta uma história, ele conta uma parábola, né? Isso é muito óbvio. Se a gente for pensar, isso é extremamente óbvio, né? O Cristo, ele chega e conta uma parábola e fala, olha, a história humana, né? Se eu for pensar, um homem passando ali, enfermo e não sei o que, jogado ao canto, e alguém viu e todo mundo passou e ignorou, e passa alguém e ignora, passa de repente vê um samaritano e pega aquele homem. Ou seja, ele vai contando uma história e vai inserindo símbolos que isso vai ficando no nosso imaginário, a gente não sabe nem de onde é que veio, né? Cara, não sei, parece que eu tomei uma atitude e eu achei que esse era o certo. Pô, onde é que isso tá? Onde é que achei que era certo? Onde é que isso tá? É a faculdade da razão que está trabalhando, né? É o nosso intelecto ativo buscando uma informação que está guardada. Bom, está guardada aonde? Está guardada lá na razão. Quem foi que expôs ela? Em algum momento você escutou essa história, você escutou uma narrativa e aquilo ficou armazenado. Você acessa o seu imaginário e fala, é daqui que tá. É daqui que tá saindo isso. Se Cristo tivesse só, sei lá, falado de um certo... passado um certo código moral, né? As coisas vão ser assim, 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 assim. A coisa ia morrer ali, né? Ia estar ali fixado como uma pedra e as pessoas iam ter de repetir aquilo. Mais ou menos como acontece no islamismo, né? As coisas foram fixadas de determinado modo e aí você tem que fazer aquilo repetidamente. Mas quando é uma história, você tem que aplicar aquilo à sua situação concreta. Então a atenção que você dá à realidade por ser através de uma história é muito maior. Quando os apóstolos do João vão lá perguntar para ele, né? João está preso, manda os discípulos dele perguntarem para Jesus se ele é realmente o Messias. E aí Jesus não senta o pé na mesa e fala, não, eu sou o Messias mesmo, né? Ele volta a contar uma história. Olhem aí, os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, né? As pessoas estão se convertendo, os pecados estão sendo perdoados. Então, ele conta uma história que reincide na realidade. E é sempre assim. E é por isso que às vezes eu me revolto. Quem estiver me seguindo, assistindo a live, que me segue, às vezes eu me revolto. A galera fica pedindo fonte disso e daquilo. Né? A fonte não vai te convencer de nada, pô. A fonte não vai te convencer de nada. Né? Você vai lá ler e você vai continuar pensando do jeito que você está pensando, que aquilo são apenas dados. Né? Alguém precisa construir uma narrativa em cima daquilo para você ser convencido. É isso que um jornal faz, por exemplo. Se você não consegue, aí você falou, a partir do momento que tem uma narrativa, e essa narrativa, ela tem, de fato, símbolos da realidade, isso sempre vai te impressionar. Sempre vai falar assim, qualquer um que escuta falar sobre temperamento, eu não acredito em nada disso, pra mim não funciona, isso aí é besteira, não sei o quê. Deixa eu te contar a história. Existe, não sei o que, uma simbologia, que existe desde Hipócrates, Aristóteles, não sei o que, vem construindo. E ele começa a trazer símbolos, o fogo, tem gente que é assim, assim, assado, não sei o que. Se você tentar acreditar também, a pessoa fala, nossa, é mesmo? Nossa, como que eu nunca tinha visto isso? As pessoas se deslumbram, né? Ela fala, caramba, algo ali, né? Algo, parece que há um verbo que começa a ecoar ali, né? Naquela pessoa, ela começa a entender as coisas, fala, meu Deus, sabe, de onde é que veio isso? De onde é que veio isso? Mas é exatamente disso aí que você falou. A partir do momento que eu tenho uma narrativa, e essa narrativa ela é articulada com a realidade, ela causa uma impressão da qual a fonte ela não é necessária, pelo amor de Deus, ela não tem que ser necessária. O Ítalo fala muito isso, né? Ele fala, todo mundo já passou por isso, vocês já passaram, pensa aí na sua vida, você já passou por isso, né? Como é que foi quando você passou por isso assim, assim, assado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Veja se não era assim, e você pensa, nossa, era mesmo, né? Quando eu passei por essa situação, realmente era assim que eu pensava. Ou seja, a partir do momento que está inserido na realidade, que é um contexto, um contexto baseado naquilo que acontece de fato, né? A coisa vira uma chave na nossa cabeça. Mas quando esse imaginário ele é construído, essa narrativa ela é construída sobre coisas irreais, ela deixa uma confusão, né? A confusão, o professor Olavo ele fala assim, que são duas realidades opostas das quais não pode se resolver este conflito, né? Isso é uma confusão, né? São duas realidades a argumentação entre as duas não é suficiente. É necessário que você coloque as duas diante da realidade para que você possa saber o que é e o que não é. Você deu o exemplo dos 50 tons de cinza. Né? Esses dias atrás eu coloquei para trás. Esqueceram de avisar que o cara dos 50 tons de cinza, ele era, além de psicopata, era um doente mental grave. Provavelmente ele nunca teria sido milionário daquele jeito. Ou se fosse, ele teria vários processos atrás dele. Ele ia acabar sendo preso por conta daquilo que ele faz. Né? Ele provavelmente era viciado em pornografia e masturbação. E é engraçado, porque eu falei isso esses dias e aconteceu, alguém me mandou uma reportagem
sei lá, o Christian Grey da vida real, né? Que era um cara mais ou menos no mesmo padrão ali, né? Foi abusado na infância, não sei o quê, tinha multimilionário, pegava as mulheres e fazia aquelas loucuras sadomasoquistas lá que o outro faz. E é interessante que aconteceu exatamente isso que eu falei. O cara era viciado em pornografia e masturbação, o cara colocou todos os bens a perder, fritou com tudo, gastou um monte de dinheiro com mulher, com não sei o quê, né? E por fim foi preso. E por fim acabou preso. Então, assim, eu falei, tá vendo? Na realidade, a coisa articulada, na realidade, não é bonitinho igual no filme. Porque no filme, o cara pega aquilo é irreal, sabe? Não dá pra ser articulado com a realidade. Não dá pra você trazer aquilo pra existiu daquele jeito. Imagina que o cara tá ferrado, é um cara completamente doente, sabe? Não é normal, não vai, você não consegue transformar isso numa história real. Na história real, na realidade, na vidinha humana, como ela acontece mesmo, é o que esse outro cidadão aí passou, né? Pegou com tudo, é viciado em cocaína, viciado em droga, viciado em não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, foi só se corrompendo até foi preso. É a realidade. Isso é o que deveria acontecer no filme, né? Na vida real, no mínimo, o Christian Grey seria seu paciente, né? No mínimo, estaria todo dia no seu consultório. Eu tenho um paciente que é mais ou menos ele, sabe? Mais ou menos, eu falo pra ele. Tem um paciente meu que é mais ou menos ele. Mas assim, a verdade é essa, né? Na realidade, se os 50 tons de cinza fossem escritos pelo o Flaubert, seria esse o final do Christian Grey. Seria esse o final do Christian Grey. Né? Exatamente, Inclusive, o Madame Bovary é uma história real, né? O pai dele tinha uma amiga que se suicidou, porque se endividou, porque estava dando para todo mundo. Então, ele se inspirou na história dessa mulher que ele, de fato, conheceu. E ele não foge desse aspecto. E não é porque o Flaubert era um cara ateu, né? Não era católico, não era nada disso. Mas ele não foge da realidade das coisas. Então, se uma pessoa acha que ela merece ser amada, né? Não porque ela tem alguma virtude, alguma qualidade que realmente faça que as pessoas tenham atenção a ela. E por causa dessa atenção tem um amor, né? Uma pessoa qualquer. Então, a Madame Bovary acha que todo mundo tem que se derreter aos pés dela. Sendo que ela não tem nada demais, né? Ela não é bonita, não é gostosa, não é exuberante, não é inteligente. Né? Ela é uma pessoa medíocre. E ainda assim ela acha que merece todo o amor de todos os homens. É óbvio que uma pessoa que acha isso vai se dar mal. E é óbvio que se você conta a história com realismo, né? Você já sabe a sequência dos fatos, onde é que vão chegar. Então, se a escritora de 50 Tons de Cinzas seguisse a história com realismo, aquilo ali não ia dar boa, né? Eu não sei como a história acaba, mas assim, não tem como dar boa. Né? Esses personagens, no mínimo, tinham que ficar um bom tempo no consultório psiquiátrico, porque alguma coisa está errada ali. Isso é bem evidente. Só que a forma destas obras, né? Porque apesar de serem ruins, continuam sendo obras de arte, acabam convencendo uma boa parcela das pessoas e aí as pessoas começam a achar que aquilo ali é possível dentro da realidade. E aí o que vai acontecer é que depois de 1, 2, 3 anos tentando imitar aquelas formas, a pessoa fica louca. Né? Ela fica obviamente louca. Então tem uma coisa que às vezes as pessoas brigam comigo, né? Porque eu falo que é óbvio que existem problemas de depressão que são por questões fisiológicas, é óbvio que existem problemas de depressão por isso, por N fatores. Mas eu vejo que existe uma forma de depressão que é por uma questão puramente imaginativa, né? E que quando aparece um bom psiquiatra, um bom psicólogo que vira essa chave imaginativa, a pessoa, pronto, né? Ela volta para o eixo. 90%. Então, você não tá errado, você tá certo. 90% dos meus... Sem sacanagem. 90% dos meus pacientes com depressão são exatamente isso aí. Exatamente isso que você descreveu. Estou feliz de saber que eu tô certo. Eu tenho um aval de especialista agora. 90%. Então, não seria possível que 1/3 da população brasileira apresente algum tipo de depressão. Então, não é possível que milhões de pessoas apresentem depressão por questões puramente fisiológicas. É óbvio que uma parte dessas é por questões fisiológicas, outra parte não é. Então, tem um aspecto imaginativo aí. E esse aspecto imaginativo é porque provavelmente eles seguem padrões
que foram construídos através de narrativas que não é possível encaminhá-las dentro da realidade. Isso. Né? É impossível, impossível. Há algumas coisas que pra gente é muito banal, como, por exemplo, o adultério. Né? Você é casado e você está a fim de pegar outra pessoa. Né? Algo que, assim, não tem nada demais, né? Olha, eu sou católico, sou um tantinho quanto moralista, mas ainda assim eu olho para aquilo e falo, não, grandes merda, né? Alguém que pula o muro e pega outra pessoa, seja homem ou mulher, grandes bosta, não é nenhuma novidade na história. Mas é claro que esse simples movimento traz uma sequência inicial de uma história que você estava construindo e que aí você vai ter que romper de algum modo, né? Alguma mentira tem que ser construída para que você consiga viver este segundo ponto, né? Essa pulada de cerca. E não é a pulada de cerca que vai te ferrar, né? É a mentira que você constrói naquilo ali, e aí essa sequência que já não está mais dentro da realidade, que uma hora ou outra possa se ferrar. É por isso que a igreja, inclusive, nos recomenda quando a gente comete um pecado, o quê? Fazer um exame de consciência e confessar a verdade. Né? Porque a gente volta para o eixo principal da realidade. Né? O problema não está no pecado em si, não está em pular a cerca, não está no adultério. Está em você começar a acreditar numa mentira porque você cometeu aquela merda, né? Você fez aquela merda. Você sabe que o método que eu utilizo no consultório, ele não tem um método muito descrito, né? A gente usa um pouco das ferramentas da psicanálise, algumas ferramentas da logoterapia, algumas ferramentas da caracterologia junguiana, mas existe um traço que a gente usa, que inclusive eu até então, né, quem descreveu melhor esse traço foi o Ítalo, né, mesmo quando ele pega os princípios do Julián Marias, sobre a caracterização do homem, né, sobre a formação do homem, sobretudo, né, o mapa do mundo pessoal. Quando ele constrói o homem naquela narrativa, ele começa a ensinar como que é feito o homem, a gente consegue de fato entender de onde é que vem a maioria das neuroses, né, a maioria das neuroses. Elas são exatamente isso aí que você descreveu. Ou seja, existe uma base dentro da realidade. Símbolos que são patentes desde aquilo que a gente falou no começo. Símbolos que são patentes desde sempre. São símbolos que vêm caminhando com a humanidade desde sempre. Esses símbolos estão aí. Homem é homem, mulher é mulher. Né? Ainda que o homem goste de outro homem, mas ele se comporta como homem. Existe um símbolo ali. Né? Existe um símbolo ali. Ou seja, aquilo ali já é patente, aquilo não se altera. Eu começo a receber um imaginário, que é um imaginário desarticulado da realidade. É um imaginário que é constantemente alimentado, mas que ele não obedece às leis naturais. É um Christian Grey da vida, né? Tudo bem, ele é um cara louco, não sei o quê, maluco, milionário, mas no final dá tudo certo, é uma vida feliz, é um cara que se torna... Peraí. Né? É desarticulado com a realidade dos fatos. Então a pessoa começa a receber esse imaginário. O que acontece? Ela começa a tentar acessar esse imaginário diariamente. Isso que você falou. Ele começa a imitar, ele começa a tentar viver aquilo, né? Bom, a minha cabeça foi construída para entender que isso é normal. Então eu vou tentar viver como aquilo que eu fui construído. Eu recebi isso desde a infância. Isso aqui é normal. Eu fui criado assistindo novela da Globo. Eu fui criado assistindo filme. Enfim. Né? Então, para mim isso é normal. Então eu tento acessar esse comportamento. Vai acabar a live daqui 2 minutos. Vou falar rapidinho. Então eu tento acessar esse comportamento. Eu tento consecutivamente acessar esse comportamento. E é a partir daí que começa a aparecer o movimento da ansiedade. O segundo movimento é o seguinte: eu não consigo acessar esse comportamento, então eu preciso criar um personagem para viver este comportamento. Eu invento um outro eu, e o professor Alan vai dizer assim: se uma personalidade é difícil de a gente conseguir lidar com ela, imagina com 2. Eu construo um outro eu na minha cabeça e este outro eu começa a viver essa história. É assim: eu entendo os princípios morais da minha vida, eu sou um cristão católico, mas eu invento um outro eu para que eu possa viver uma vida de adultério ali fora do meu casamento, porque aquilo pode ser normal, porque eu assisti, porque eu entendi. O que acontece? Ele vai entrar em depressão. 100%. Inevitavelmente. E não é o adultério, né? Não é o adultério. É a porra da mentira que a sua personalidade se partiu e aí você começa a viver partido, né? O problema é ver partido. Exatamente. Meu amigo, acho que foi muito bom. Nossa, te agradeço demais. Ficaria mais 2 horas falando. Eu que agradeço. A Gran agora resolveu que quer podar nós. Tem mais 49 segundos aqui. Muito obrigado. Né? Obrigado eu, Jorge. Todo mundo. E se precisar de mim, eu tô aqui. Valeu, a gente pode fazer outra live aí em breve. Com certeza. Combinado. Fechado. Um abraço. Valeu. Deus abençoe todo mundo aí. Faz um print aí. Galera, faz um
Um printzinho. Faz um print aí, postar depois, nós... Só os playba. Só os playba. Posta nós. É nós.